25 homens em uma só noite. Não foi um rumor nem uma exageração moral. Aconteceu de verdade, e a protagonista não foi uma prostituta qualquer, mas a imperatriz de Roma. Por que uma mulher que possuía o mundo conhecido decidiu descer voluntariamente ao lugar mais degradado da cidade? Por que arriscar um império, o seu próprio filho e a sua vida por uma só noite? Que vazio pode ser tão profundo a ponto de converter o poder absoluto em uma forma de tortura? E, sobretudo, por que este ato não foi um escândalo sexual, mas o primeiro passo para uma execução inevitável? Para entendê-lo, é preciso olhar além do prazer e observar a natureza real do poder. No coração de Roma, sobre o mármore frio do Palatino, Valéria Messalina tinha tudo. Tinha 23 anos, vestia a púrpura imperial e era a esposa do homem que governava o mundo. No entanto, dentro desse luxo absoluto não havia liberdade, apenas vigilância. Cada gesto era observado, cada palavra interpretada, cada silêncio analisado. O poder absoluto não a havia convertido em uma deusa. Havia-a aprisionado em uma jaula perfeita, polida e sem escapatória. Cláudio, seu marido, adorava-a com uma devoção cega. Mas não era amor entre iguais. Era a admiração passiva de um colecionador diante de uma estátua irrepreensível. Ele a via como um símbolo, não como uma mulher viva. Messalina sentia que estava se petrificando. Rodeada de seda púrpura, ouro egípcio e servos silenciosos, começou a duvidar da sua própria humanidade. Olhava-se nos espelhos de prata e não via uma pessoa, mas um ídolo imóvel. Os seus amantes secretos, nobres e gladiadores por igual, já não lhe provocavam nada. Eram previsíveis, fáceis, carentes de risco. Todos desejavam a imperatriz, mas ninguém desejava a loba, a mulher que existia por trás do título. Enquanto isso, Cláudio governava alheio a tudo. Aos 58 anos, curvado sobre mapas e pergaminhos, era um administrador meticuloso, obcecado pela ordem, pelos censos e pela burocracia. Assinava decretos, contava sacos de grão, movia legiões. Acreditava que o império estava sob controle porque o seu lar, pensava, também estava. Confiava plenamente na sua jovem esposa. Não via o ninho de víboras que crescia ao seu redor, nem a anarquia que se gestava a poucos metros de sua própria cama. Esse foi o seu erro fatal. Porque enquanto Cláudio tentava governar o mundo a partir do papel e da razão, Messalina começava a buscar algo que o poder não podia lhe dar. Sentir que ainda estava viva, mesmo que o preço fosse destruir-se a si mesma. Roma, ano 48 depois de Cristo. Sob a superfície da Pax Romana, onde as legiões impunham ordem e obediência, a decadência fervia silenciosa. A cidade não dormia, respirava excessos, desigualdade e violência. E no coração desse mundo oculto, encontrava-se a Subura, o distrito mais perigoso de Roma, um labirinto de becos estreitos, onde o cheiro a vinho azedo, azeite rançoso e suor humano se misturava com o desespero. Ali, longe do mármore do Palatino, a vida tinha um preço baixo e a morte ainda menos. Para Messalina, a descida à Subura não foi uma fuga nem uma imprudência momentânea. Foi uma decisão calculada. Precisava deixar de ser a predadora intocável e converter-se, ainda que por algumas horas, na presa. Só assim podia sentir algo real. A ideia não nasceu do desejo sexual, mas do tédio absoluto. Quando você pode ter tudo, nada importa. Quando ninguém pode te tocar, o risco se torna a única droga capaz de romper o vazio. A transformação começou em silêncio. Em seus aposentos privados, as sedas púrpuras e o ouro desapareceram. Suas donzelas de confiança prepararam o ritual noturno como um investimento total de sua identidade. A imperatriz abandonou os perfumes de nardo e rosa e o substituiu pelo fedor do azeite rançoso, o cheiro da Subura. Cobriu-se com uma peruca loira áspera, da cor do trigo barato, e vestiu roupas de escrava tecidas com lã grosseira que arranhava a pele.
Não era um simples disfarce, era um exorcismo. Messalina desaparecia, nascia loba. Convertida em mais uma prostituta, caminhou em direção ao lupanar mais infame do distrito, o bordel de Estila. Ali não havia mármore nem estátuas, apenas tochas bruxuleantes que projetavam sombras grotescas sobre paredes cobertas de cenas obscenas. Estila, a dona do lugar, era uma mulher marcada por cicatrizes e anos de sobrevivência. Seus olhos haviam visto demais. Quando a estranha mulher de olhar selvagem propôs a aposta, Estila aceitou sem saber quem tinha diante de si. Uma noite completa, até o amanhecer. Resistência contra resistência. Autodestruição contra autodestruição. A competição não tratava de prazer, tratava de aniquilação. Cada homem que cruzava na porta era mais uma prova, não do corpo, mas do limite humano. Para Messalina, cada encontro era uma negação de sua divindade, uma forma de recordar que ainda podia sangrar, cansar-se, doer. Para Estila, era simplesmente seu ofício levado ao extremo. Mas a balança estava desequilibrada desde o princípio. Estila competia para sobreviver. Messalina competia para sentir algo antes de desaparecer. Enquanto Loba se consumia na subura, Cláudio permanecia alheio no Palatino. Fechado entre pergaminhos e lâmpadas de óleo, contava cidadãos, gado e barris de grão. Acreditava que o perigo estava na Britânia ou em alguma conspiração distante. Não sabia que o verdadeiro colapso estava se gestando a poucos metros dele, e naquela noite, havia se despojado da púrpura imperial para perder-se voluntariamente no inferno. Ao amanhecer, Estila rendeu-se, quebrada e exausta. Messalina não. 23, 24, 25 homens. A aposta fechou com uma vitória impossível. Loba regressou ao palácio, banhou-se, vestiu novamente a púrpura e ocupou seu lugar como se nada tivesse acontecido. Havia ganhado. Mas nessa vitória, escondia-se uma verdade que ainda não podia ver. Ao demonstrar que era intocável, havia selado sua própria condenação. A noite na subura não foi um deslize isolado. Foi a confirmação definitiva de algo muito mais perigoso. A certeza da impunidade absoluta. Messalina havia descido ao inferno, havia ganhado e havia regressado ao amanhecer sem consequências. Nenhum rumor a tocou, nenhuma acusação a roçou. Para ela, aquela vitória não foi só física, foi política. Demonstrou que podia cruzar qualquer limite e voltar intacta. E quando o poder descobre que não existe castigo, deixa de reconhecer fronteiras. Desde esse momento, o Palácio Imperial deixou de ser uma residência e se converteu em um cenário de profanação sistemática. Messalina já não buscava prazer, nem sequer risco. Buscava exercer o domínio total sobre os outros, não só sobre seus corpos, mas sobre sua dignidade. Começou a utilizar o Palatino como um bordel privado, não por desejo, mas por demonstração de poder. Forçava senadores, nobres e cavaleiros a participar de seus jogos. Obrigar as esposas dos homens mais influentes de Roma a deitar-se com ela e com seus amantes não era uma questão de luxúria, era uma humilhação ritual. Queria ver como a virtude se quebrava, como o orgulho das famílias mais antigas da cidade era arrastado pela lama ante sua vontade. Nesse mundo, matar já não era suficiente. A morte era rápida e, de certo modo, limpa. Messalina queria algo mais profundo, destruir a alma, converter a elite romana em cúmplice, obrigá-la a viver sabendo que sua honra havia sido profanada sem possibilidade de reparação. Esse era o verdadeiro ato de poder, e ninguém se atrevia a detê-la. Cláudio, o imperador, seguia sem ver nada. Ou talvez via, mas não podia aceitar a realidade. Governava com a obsessão de um burocrata, convencido de que a ordem administrativa podia conter o caos humano. Passava as noites rodeado de papiros, obcecado com censos, leis e contabilidade. Acreditava que enquanto o império funcionasse,
seu lar também o fazia. Sua confiança em Messalina era absoluta, quase infantil. Adorava-a com uma devoção cega, incapaz de imaginar que a mulher que compartilhava seu leito era o maior foco de anarquia do império. Mas Messalina não agia sozinha. Seu poder se sustentava sobre uma rede de cumplicidades cuidadosamente compradas. Os libertos imperiais, homens como Narciso e Palas, eram quem realmente moviam os fios do governo em nome de Cláudio. Administravam o tesouro, controlavam o acesso ao imperador e executavam as decisões do Estado. Messalina os havia corrompido com riqueza, favores e proteção. Enquanto ela fosse útil, enquanto sua corrupção não ameaçasse o equilíbrio do sistema, os libertos desviavam o olhar. A protegiam não por lealdade, mas por conveniência. Nesse momento, Messalina era a predadora alfa. Ninguém podia tocá-la. Nenhum senador se atrevia a denunciá-la. Nenhum general a desafiá-la. Todos sabiam o que ocorria, mas o silêncio era a única forma de sobrevivência. Roma inteira observava, horrorizada e fascinada, como a imperatriz se comportava como uma força da natureza impossível de conter. Cada novo excesso reforçava a ideia de que era intocável, quase divina. No entanto, a impunidade tem um efeito corrosivo. Ao não encontrar resistência, o risco desaparece, e com ele, qualquer emoção. Messalina começou a entediar-se novamente. A subura havia sido um desafio porque sua vida estava em jogo. O palácio, em contrapartida, era um espaço sem perigo real. Cláudio não reagia, os libertos a cobriam, o Senado calava. Para sentir algo, precisava ir mais longe. Precisava transformar a impunidade em desafio aberto. Foi então que a competição com Estila deixou de ser o centro de sua história e passou a ser apenas um sintoma. A verdadeira armadilha, a que selaria seu destino, já estava se formando. Porque Messalina não se conformava em dominar nas sombras. Queria que seu poder fosse visível, inquestionável, público. Queria demonstrar que podia humilhar não só indivíduos, mas a própria ordem do Estado sem que nada acontecesse. Enquanto isso, Cláudio seguia convencido de que os perigos eram externos. Acreditava que as ameaças vinham de províncias distantes, de conspirações militares ou de inimigos políticos. Não entendia que o império não estava desmoronando por uma invasão, mas do centro mesmo do poder. O verdadeiro inimigo não dormia na Britânia, nem conspirava no Senado. Dormia ao seu lado. A impunidade de Messalina não era apenas pessoal. Era uma falha estrutural do sistema romano. O poder havia deixado de se autorregular. Os mecanismos que deviam proteger o império estavam paralisados pelo medo, pela corrupção e pela conveniência. Enquanto Messalina permanecesse dentro de certos limites invisíveis, o sistema a toleraria. Mas ela estava a ponto de cruzar uma linha que nem mesmo os libertos podiam permitir. E quando isso ocorresse, a impunidade se transformaria em sentença. Não porque Roma recuperasse sua moral, mas porque o poder, quando se sente ameaçado, sempre reage com violência absoluta. A impunidade de Messalina necessitava de um cenário maior. Depois da subura e do palácio convertido em bordel, nada a estimulava mais. O perigo devia ser real, visível, impossível de negar. E esse perigo tomou forma humana em Caio Cílio. Os historiadores o descrevem como o homem mais belo da aristocracia romana, jovem, ambicioso e destinado ao consulado. Não foi um capricho passageiro. Foi uma obsessão que eclipsou todo o resto. Em Cílio, Messalina não buscava apenas um amante. Via um instrumento para levar seu desafio ao ponto de não retorno. Ao contrário de outros homens, Cílio compreendeu desde o princípio que aquilo era uma armadilha mortal. Rejeitar a imperatriz significava a morte. Aceitá-la também. A diferença era o tempo. Messalina não ocultou a relação. Abandonou qualquer tentativa de discrição e levou Cílio ao Palatino, aos aposentos imperiais, à vista de todos.
presenteou-o com relíquias familiares de Cláudio, tesouros sagrados do Estado, símbolos do poder que não lhe pertenciam. Era uma provocação aberta. Roma inteira observava, horrorizada e fascinada, como o adultério deixava de ser um rumor e se convertia em espetáculo público. A humilhação atingiu um novo nível quando Messalina obrigou Cílio a divorciar-se de sua esposa, Júnia Silana, em pleno dia. Não foi um ato privado nem discreto. Foi uma demonstração de força. A elite romana entendeu a mensagem. A imperatriz podia destruir casamentos, linhagens e reputações com um simples gesto. Cílio hesitou. Sabia que aquele caminho não tinha saída. Mas em Roma, dizer não à imperatriz equivalia a assinar a própria sentença. Escolheu avançar, envolto em púrpura, em direção a uma morte inevitável. Enquanto isso, Cláudio continuava vivendo na ignorância. Assinava leis para restaurar a moral pública, convencido de que a ordem podia ser imposta pelo papel. Não via que sua própria casa era o epicentro da decadência que dizia combater. Cada senador, cada general, cada cidadão sabia o que ocorria. Cláudio era o único homem em Roma que não o sabia, ou que não podia aceitá-lo. Essa cegueira foi a condição necessária para que Messalina se sentisse invencível. A competição na subura havia sido a prova. A relação com Cílio era a consequência. Messalina estava testando os limites da realidade. Se podia humilhar uma prostituta em seu próprio terreno, regressar ao amanhecer e governar como se nada, então era divina. Se podia exibir seu amante, destruir casamentos nobres e zombar da moral pública sem castigo, então era intocável. Cada passo reforçava sua convicção de que nada podia alcançá-la. A noite dos 25 homens marcou esse ponto psicológico. Messalina regressou ao palácio, banhou-se, vestiu a púrpura e retomou seu papel como imperatriz. Havia ganhado. Mas essa vitória a cegou. Convencida de que Cláudio estava completamente sob seu controle, decidiu dar o passo final, o mais inconcebível. Já não queria Cílio apenas como amante. O queria como marido. A ideia não era um arroubo. Pela sua lógica, era impecável. Cláudio era velho, coxo, desprestigiado. Cílio era jovem, forte, bonito e o cônsul designado para o ano seguinte. O povo adorava a aparência de poder. Messalina acreditava que podia forçar a abdicação de Cláudio e substituí-lo sem resistência. Não se via como uma traidora, mas como a arquiteta de uma transição necessária. Em sua mente, estava assegurando o futuro do império. O erro foi confundir tolerância com aprovação. Os libertos imperiais, Narciso, Palas e Calisto, haviam encoberto seus crimes, gerenciado subornos e enriquecido com sua corrupção. Enquanto Messalina fosse um vício rentável, a protegiam. Mas o casamento com Cílio não era corrupção, era uma revolução. Se Cílio chegasse ao trono, traria seus próprios homens. Os libertos perderiam seu poder e, provavelmente, a vida. O cálculo mudou em um instante. Proteger a imperatriz tornou-se mais perigoso do que destruí-la. O ponto de não retorno chegou no ano 48 depois de Cristo. Cláudio encontrava-se fora de Roma, inspecionando o porto vital de Ostia, preocupado com o suprimento de grão. Enquanto contava sacos de trigo para assegurar o pão do povo, sua esposa organizava em Roma seu próprio casamento. Não foi uma cerimônia secreta. Foi um festival público, uma farsa grotesca celebrada em plena luz do dia. Senadores e aristocratas assistiram pálidos de medo, conscientes de que estavam presenciando um ato de alta traição. Cílio assinou o contrato matrimonial, o documento legal que o convertia, aos olhos da farsa, no esposo da imperatriz. Na realidade, assinava sua sentença de morte. Messalina celebrava convencida de ter ganhado. Acreditava que o sistema havia cedido definitivamente ante sua vontade. Não sabia que nesse mesmo momento, a maquinaria de sua destruição já estava em marcha.
A traição havia deixado de ser um sussurro na escuridão. Havia se convertido em um grito público. E em Roma, quando o pequeno poder é desafiado em plena luz, a resposta nunca é discreta. É total, fria e letal. Enquanto Messalina celebrava sua vitória convencida de que o mundo havia cedido definitivamente à sua vontade, o equilíbrio real do poder já havia mudado. O casamento público com Cílio não havia provocado admiração nem resignação, mas pânico. Para os libertos imperiais, aquilo não era mais um excesso que pudesse ser ocultado com subornos e silêncios. Era uma ameaça existencial. Se Cílio ascendesse, o sistema que os mantinha vivos desmoronaria. E em Roma, quando o poder se sente acuado, não hesita. Elimina o problema. Narciso, o secretário imperial, foi quem compreendeu a magnitude do perigo antes de qualquer um. Não era um idealista nem um moralista. Era um burocrata frio, eficiente e brutalmente pragmático. Durante anos havia tolerado os excessos de Messalina porque lhe eram úteis. Enquanto ela corrompia, ele administrava. Enquanto ela humilhava, ele cobrava. Mas o casamento com Cílio mudava todas as variáveis. Já não se tratava de vício, tratava-se de sucessão. E a sucessão não admite ambiguidades. A armadilha começou a fechar-se em silêncio. Narciso sabia que Cláudio era fraco, que amava Messalina e que negaria qualquer acusação direta. Assim, não recorreu a relatórios nem rumores. Recorreu a testemunhas. Enquanto Messalina festejava, Narciso abandonou Roma e dirigiu-se ao encontro do imperador, que inspecionava os cais de Óstia, preocupado com a chegada do grão egípcio. Cláudio continuava acreditando que sua maior responsabilidade era alimentar Roma. Não sabia que o verdadeiro colapso estava se gestando em sua própria casa. Narciso não se apresentou sozinho. Levou consigo Calpurnia e Cleópatra, as duas concubinas favoritas de Cláudio. Eram as únicas pessoas capazes de atravessar sua negação. Conheciam seus medos, suas inseguranças, sua dependência emocional. Quando falaram, não o fizeram como mensageiras do Estado, mas como mulheres que compartilhavam sua intimidade. As palavras foram simples e devastadoras. Enquanto ele assegurava o pão do povo, sua esposa havia se casado com outro homem. A mente de Cláudio se quebrou. A ideia era tão absurda que sua razão se negou a aceitá-la. Gaguejou, incapaz de articular a palavra casada. O mundo que acreditava controlar dissolveu-se em um instante. Narciso deu o passo final. Não pediu permissão. Mostrou-lhe o contrato matrimonial, o dote assinado, a evidência legal irrefutável. Não era um rumor nem uma conspiração. Era um fato consumado. Nesse momento, o imperador deixou de ser uma figura de poder e se converteu em um fardo. Narciso assumiu o controle, ordenou o regresso imediato a Roma. A comitiva imperial percorreu os 30 quilômetros até a capital em toda velocidade. Não como um imperador que volta para fazer justiça, mas como um homem aterrorizado que foge para a cena de sua própria aniquilação. Enquanto isso, em Roma, a celebração continuava. Messalina presidia a bacanal vestida com o véu nupcial cor de açafrão, rodeada de vinho, música e aristocratas pálidos de medo. Acreditava ter ganhado. Acreditava que a tolerância de Roma equivalia à aprovação. Não entendia que essa tolerância era condicional, frágil e calculada. Bastou uma única mensagem para quebrar a ilusão. Um centurião irrompeu na vila coberto de poeira. Não pediu permissão nem saudou. Anunciou que o imperador sabia a verdade e regressava imediatamente. O pânico se espalhou como uma doença. Em questão de segundos, os convidados fugiram. Senadores e nobres que minutos antes brindavam com Messalina escaparam por portas e janelas, conscientes de que haviam sido testemunhas de alta traição. A sala ficou vazia. A festa se converteu em uma cena de crime. Narciso havia previsto inclusive a hesitação da guarda pretoriana. Sabia que, diante de dois possíveis imperadores,
hesitariam. Assim, comprou sua lealdade antes que Cláudio chegasse à cidade. Ouro, promessas, sobrevivência. Quando o imperador entrou em Roma ao anoitecer, já não era dono das espadas. Narciso o escoltou diretamente ao acampamento pretoriano, não para governar, mas para protegê-lo de sua própria fragilidade. Ali, a dinâmica de poder se inverteu por completo. Cláudio, imperador do mundo conhecido, converteu-se em um refém trêmulo. Narciso, o liberto, passou a ser juiz, júri e carrasco. Não houve julgamento no Senado. Não houve discursos nem possibilidade de clemência. A justiça foi administrada de maneira fria e burocrática, sob a luz das tochas. Cílio foi o primeiro. Levado diante de Narciso, não negou nada. Sabia que estava morto. Pediu uma execução rápida. Foi-lhe concedida. Um centurião cortou-lhe a garganta. Seu sangue foi o primeiro de muitos. Narciso tinha listas. Senadores, cavaleiros oficiais, amantes, cúmplices. Todos os que haviam comparecido ao casamento ou participado da rede de Messalina foram marcados. A purga se espalhou por Roma como uma operação cirúrgica. Portas derrubadas em plena noite. Homens arrancados de suas camas e executados sem apelação. Antes do amanhecer, centenas haviam morrido. Não era vingança, era a administração do medo. Narciso não só eliminava os inimigos do imperador, eliminava todos os que conheciam muito bem sua própria cumplicidade. Enquanto Roma se tingia de sangue, Messalina fugia. Já não era só a imperatriz invencível, era um animal acuado. A armadilha havia se fechado por completo, e desta vez não haveria regresso ao amanhecer. A fuga de Messalina não teve nada de imperial. A mulher que havia governado com impunidade absoluta corria agora sem escolta, sem aliados, sem poder. As ruas de Roma, que durante anos haviam sido seu palco, converteram-se em um labirinto hostil. Já não era a Augusta vestida de púrpura. Era uma figura desesperada buscando refúgio. Instintivamente, dirigiu-se aos jardins de Luculo, seu santuário privado. O único lugar onde acreditava que ainda podia esconder-se do colapso que ela mesma havia provocado. Enquanto isso, Cláudio regressava a Roma escoltado diretamente ao acampamento pretoriano. Não entrou como um imperador vitorioso, mas como um homem quebrado que buscava proteção atrás dos muros de sua própria guarda. Ali, rodeado de soldados comprados com o ouro de Narciso, o imperador do mundo conhecido era pouco mais que um fantoche trêmulo. O colapso mental foi total. Gaguejava, incapaz de compreender como a ordem que havia catalogado com tanto cuidado se desintegrara em uma só noite. Narciso não hesitou. Sabia que enquanto Messalina seguisse viva, o perigo persistia. Deu a ordem final. Não houve julgamento, nem possibilidade de defesa. A decisão não foi moral nem política, foi administrativa. Messalina devia desaparecer para que o sistema sobrevivesse. Nos jardins de Luculo, a imperatriz caída sofreu uma transformação final. A ferocidade da loba havia desaparecido, substituída pelo terror nu de uma jovem abandonada. Descalça, chorava entre as estátuas e os caminhos de mármore. Seus amantes haviam fugido. Seus cúmplices estavam mortos ou perseguidos. Apenas uma pessoa permanecia ao seu lado. Sua mãe, Domícia Lépida, uma aristocrata fria e pragmática que entendia melhor que ninguém as regras do poder romano. Lépida não ofereceu consolo. Não houve abraços nem palavras suaves. Falou-lhe com a dureza de quem sabe que tudo terminou. Disse-lhe que sua vida havia chegado ao fim e que só restava uma opção para conservar algo de honra. Sacou uma pequena adaga de bronze e ofereceu-a. Morrer pela sua própria mão era, segundo o código romano, o último ato de dignidade possível. Messalina pegou a adaga. Suas mãos tremiam. Tentou aproximá-la do seu peito, depois da sua garganta. Não conseguiu.
a mulher que havia decidido a morte de tantos descobriu, em seu último instante, que não tinha poder nem sequer sobre si mesma. A imperatriz que havia brincado de ser um deus revelou-se humana, frágil e aterrorizada. O som dos machados arrombando as portas do jardim pôs fim a qualquer ilusão. Os centuriões enviados por Narciso entraram sem vacilar. Não esperavam resistência, nem a encontraram. Viram Messalina no chão, chorando, com a adaga inútil ao seu lado. Para eles já não era a esposa do imperador, nem a bisneta de Augusto. Era um problema que devia ser resolvido. O tribuno encarregado não perdeu tempo. Ordenou aos soldados que a segurassem. Messalina gritou, não como uma imperatriz, mas como um animal acuado. Não houve cerimônia nem compaixão. O gládio desceu, e o sangue da antiga Augusta encharcou a terra dos jardins que ela havia acreditado ser seu refúgio. A loba estava morta. A notícia chegou rapidamente ao acampamento pretoriano. Cláudio continuava ali, sentado à mesa, em estado de choque. Quando Narciso se inclinou e sussurrou que o assunto de Messalina havia sido resolvido de forma definitiva, o imperador não reagiu. Acenou com a cabeça e continuou comendo. Não mostrou alívio nem dor. Horas mais tarde, perguntaria por que a imperatriz demorava tanto para se juntar a ele para o jantar. Sua mente havia apagado a mulher e o trauma por completo. Messalina havia desaparecido, mas sua queda não trouxe paz. Apenas deixou um vazio que Roma ainda não sabia como preencher. A morte de Messalina não fechou uma ferida, abriu um abismo. Em Roma, a violência nunca restaura a ordem, apenas redistribui o poder. Após a execução, o Senado agiu com uma rapidez servil para salvar a si mesmo. Decretou a Damnatio Memoriae. O nome de Valéria Messalina devia ser apagado da existência. Suas estátuas foram derrubadas, seus rostos martelados até convertê-los em pedra informe. As moedas com seu perfil foram retiradas e fundidas. Tentou-se converter a mulher que havia exigido ser vista em um fantasma legal, em alguém que, por decreto, nunca havia existido. Mas apagar o nome não apagou as consequências. O império havia sido salvo, embora seu imperador não. Cláudio sobreviveu, mas ficou mentalmente ausente, quebrado por uma traição que sua mente erudita não pôde processar. Sentado no trono, era uma casca vazia, dependente por completo de seus libertos. E o trono, como a natureza, abomina o vazio. Roma necessitava de uma imperatriz. A maquinaria da corte voltou a funcionar quase imediatamente. Narciso acreditava ter ganhado. Havia eliminado Messalina, purgado seus aliados e controlava o acesso ao imperador. Pensou que podia dirigir a sucessão. Foi seu último erro. Nesse espaço aberto pela morte, apareceu uma figura distinta, mais fria e mais perigosa. Agrippina, a jovem, não se parecia com Messalina. Onde a loba havia sido impulso e excesso, Agrippina era cálculo e paciência. Tinha o mesmo sangue imperial, mas carecia de hedonismo. Não buscava o prazer, buscava o trono. O Senado, aterrorizado e obediente, aprovou inclusive o impensável para facilitar o casamento. Uma lei especial que permitia a união incestuosa entre tio e sobrinha. Cláudio, fraco e necessitado, cedeu. Agrippina entrou no palácio sem escândalos, sem bacanais, sem desafios abertos. Sua estratégia era silenciosa, passo a passo, ocupou cada espaço de poder. Convenceu o imperador a adotar seu filho de um casamento anterior, Lúcio Domício Enobarbo. O mundo o conheceria como Nero. Depois assegurou a linhagem. Casou Nero com Otávia, a filha de Cláudio. Colocou seu próprio tutor à frente da educação do futuro imperador, Sêneca, o filósofo que Messalina havia exilado. Narciso o observou como um menino britânico, o filho de Messalina pelo qual havia arriscado tudo. Era afastado lentamente, humilhado, relegado, convertido em uma sombra dentro do palácio que havia sido de sua mãe. As consequências se aceleraram.
No ano 54 d.C., Agripina decidiu que Cláudio já não era útil. O imperador, que havia sobrevivido a Messalina, foi envenenado com um prato de cogumelos. Nero ascendeu ao trono. Pouco depois, durante um jantar, o jovem imperador ordenou envenenar Britânico. O filho de Messalina morreu convulsionando no chão do refeitório imperial. O objetivo de Narciso, proteger o herdeiro legítimo, havia fracassado da forma mais absoluta. O próprio Narciso não sobreviveu à sua vitória. Após a morte de Cláudio, Agripina o fez prender. Morreu forçado ao suicídio. O homem que havia acreditado controlar o poder foi devorado pelo mesmo sistema que tentou administrar. Seu golpe de mestre apenas havia desobstruído o caminho para um tirano mais eficiente e mais cruel. A verdadeira lição da noite dos 25 homens não é a depravação sexual, nem o escândalo pessoal. É a natureza do poder. Messalina acreditou que o poder absoluto significava liberdade absoluta, agir sem consequências. Narciso acreditou que significava controle absoluto, gerenciar as consequências. Ambos estavam fatalmente equivocados. O poder não liberta nem controla. Produz efeitos imprevistos que terminam devorando aqueles que brincam com ele. Roma respirou aliviada após a queda da loba, sem compreender que havia aberto a porta para algo pior. A purga do corrupto não salvou o império. Preparou-o para Nero. E essa foi a ironia final. Ao tentar apagar Messalina da história, Roma escreveu sem saber um de seus capítulos mais obscuros.